Olá a todos, estamos aqui para mais uma rúbrica do nosso livro Letras e um Café e hoje vamos falar de um livro pequeno que se chama Ego Transformado. E este livro é de um autor chamado Timothy Keller, mais conhecido por Tim Keller. Tim Keller é fundador e pastor da igreja Redeemer Presbyterian Church em Nova York. E além deste, ele escreveu livros como A Cruz do Rei, Significado do Casamento, Justiça Generosa, etc. Mas hoje vamos falar de este mesmo ego transformado, não é? Sabem, alguém deu uma definição que eu considero bastante desafiadora acerca deste livro. E essa definição foi: este livro é pequeno, porém grandioso. É verdade, este livro tem apenas 3 capítulos, cerca de 48 páginas. Ele é muito fácil de ler. E vocês podem perguntar, mas como é que um livro tão pequeno pode ser tão desafiador? E é isso mesmo que vamos ver e vamos falar um pouco dele, né? Existe uma pergunta colocada pelo autor, Tim Keller, que é fundamental. Quais são as marcas de um coração sobrenaturalmente transformado pela graça de Deus? Sabem, neste tempo a humanidade vive para agradar, ou seja, alimentamos o nosso ego de forma a sermos vistos e reconhecidos pelos outros. Então criamos currículos de forma a alcançar os nossos objetivos laborais, talvez, ou mesmo no nosso círculo de amigos. Isso faz com que o nosso ego seja alimentado. O autor usa a passagem que vai do capítulo 3, versículo 21, até ao capítulo 4, versículo 7, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, para nos falar que um dos problemas centrais do nosso ego tem a ver com a nossa autoestima. Sabem, estatisticamente, até ao século XX, a elevada autoestima seria um problema da maioria dos problemas da sociedade. Mas a partir do início do século XX, descobriu-se que era precisamente o contrário. Não era a elevada autoestima, mas sim a falta da mesma. A falta de autoestima leva-nos muitas vezes à violência, consumo de drogas, à criminalidade, etc. Então, quando enfrentamos com situações dessa natureza, não será necessário fazer um julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade, mas sim animar e ajudar as pessoas a elas próprias se desenvolverem. Eu queria ler com vocês na página 13. Como sabem, eu sempre faço alguma leitura dos livros que vamos comentando. E diz assim na página 13: o intrigante sobre este texto de 1 de Coríntios é que o apóstolo Paulo, neste caso, apresenta uma maneira de entregar a autovalorização, uma maneira de enxergar o eu e de uma forma de vermos a nós mesmos que é completamente diferente da abordagem das culturas tradicionais, modernas e pós-modernas. Tim Keller, neste livro, fala sobre 3 coisas que o apóstolo Paulo revela nesta carta aos Coríntios, que serão precisamente os 3 capítulos do livro. Primeiro, ele fala da condição do ego humano. Em segundo, ele fala numa visão transformadora do eu. E em terceiro, ele fala como alcançar então essa visão transformadora. Então, logo no primeiro capítulo, Tim Keller nos fala que o crescimento do nosso ego tem a ver com o orgulho. Paulo fala à igreja em Corinto sobre o problema de ter um orgulho inchado ou inflado, e usa a palavra physio. Physio é uma palavra grega que é usada para ensinar sobre o ego humano. O autor também nos fala sobre 4 verdades do ego humano. Portanto, o ego humano, neste caso, ele é vazio, ele é dolorido, é atarefado e é frágil. Percebemos que muitas vezes confundimos sentimentos feridos com ego ferido.
eu queria ler na página 18, que diz assim: é comum reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos, mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. Nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos. É o ego que dói. Então podemos fazer uma análise de como o orgulho pode elevar o nosso ego a ser elevado. C.S. Lewis escreve num dos seus livros que o orgulho é competitivo por definição. E na página 20 de Ego Transformado diz assim: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as coisas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Então, em outras palavras, temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos, mais inteligentes ou mesmo mais bonitos. Quando encontramos alguém melhor que nós nestas coisas, o que tínhamos perde toda a graça, não é? Isso acontece porque tínhamos alegria nessas coisas, tínhamos apenas orgulho. Então o orgulho é apenas o prazer de ter mais do que os outros. Em seguida, o autor vem-nos falar de como a opinião dos outros pode ou não influenciar a nossa identidade e usa Paulo como exemplo. Na página 28, ele diz assim: a autovalorização de Paulo, sua autoconsideração e sua identidade não estão de forma alguma ligadas ao veredicto e à apreciação que as pessoas têm dele. A identidade de Paulo pode não estar presa à opinião alheia, mas, e quanto a nós? Como alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Muitas pessoas diriam que a resposta é óbvia. Praticamente todos os conselheiros que conheço afirmariam que não devemos levar em consideração o que os outros pensam sobre nós. Diriam que não devemos viver segundo a vontade dos outros. Os padrões das pessoas não devem nos influenciar. Então, o que realmente importa não é o que eu penso sobre mim, o que interessa são os meus valores, aqueles que eu mesmo determino. Portanto, não é o que os outros pensam, mas sim aquilo que eu penso. Aquilo que percebemos é que a sociedade moderna tem apenas uma forma de lidar com a baixa autoestima. O remédio é a autoestima elevada. Dizemos que as pessoas são extraordinárias, incentivamos as pessoas a examinar tudo o que ela fez de bom na vida, de forma a que elas sejam elevadas na sua própria autoestima. O apóstolo Paulo nos desafia a viver a humildade do Evangelho. A humildade do Evangelho não se preocupa com o que os outros pensam de mim ou com o que dizem, chegando à conclusão que nem mesmo aquilo que eu penso de mim importa. Na página 34, nós vemos: isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Então, aqui o autor fala que a humildade que brota do Evangelho significa ter um ego satisfeito e não inflado. E sabem, o ponto não é a autoestima elevada, tampouco é a autoestima baixa. A verdadeira humildade do Evangelho é uma pessoa que se esquece de si mesmo, que o seu ego não tem importância nenhuma, acaba por não ser importante. Para finalizar, Tim Keller nos fala que a solução para o problema do nosso ego está na nossa identidade em Cristo. E diz assim: da mesma forma que Paulo, podemos afirmar: não me importo com o que vocês pensam,
tão pouco com o que eu mesmo penso. Só me interessa o que o Senhor pensa. E finalizo com este versículo, Lucas 1:11. Tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Viva com base nesta verdade. E já sabe, se não lê, leia. E se lê, leia mais. Boas leituras e até à próxima.